Jesus em breve virá. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gosto muito dessa frase, bendito seja o nome do Senhor. Até porque, certo dia, quando eu estava lendo a minha Bíblia, isso já há muitos anos, eu ainda era jovem, e eu estava vivendo assim um momento meio triste, difícil, passando por alguns problemas, e eu estava lendo exatamente o livro de Jó, e logo no começo, quando Jó está passando por uma tremenda aflição, a Bíblia diz que ele se joga no chão, adora a Deus e diz essa frase, bendito seja o nome do Senhor. Glorifique sempre o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor em toda e qualquer circunstância. Eu não sei exatamente o que você está passando agora, claro que eu não sei, mas Deus sabe. E você também, obviamente. Está difícil aí? Está vivendo uma crise, algo que lhe entristece, lhe preocupa, lhe deixa angustiado, inseguro, infeliz? Bendiga o nome do Senhor. E você me dirá, mas como assim? Como que no meio da infelicidade eu vou conseguir glorificar a Deus? Você consegue, faça isso. E você verá como que, estando na presença do Senhor ao passar por essa crise, Deus vai transformar essa adversidade numa oportunidade de você crescer, aprender, amadurecer e se tornar uma pessoa melhor. Nosso Deus é fabuloso. Glorifique sempre o nome do Senhor, em toda e qualquer circunstância, e Ele guiará você para um caminho seguro, abençoado e feliz. Eu tenho algo que preciso lhe apresentar, até porque, você sabe, aqui na Novo Tempo, a gente tem como propósito maior levar os nossos queridos telespectadores a Deus, ao nosso Senhor. E o que eu lhe apresento agora é essa linda revista. A revista Esperança, Eu Creio. Sim, esse material é todo ele baseado na Santa Bíblia. Aqui você pode conhecer a respeito de Deus, da natureza de Deus, das características desse Deus de amor, que é onisciente, onipresente, onipotente, mas também é gracioso, perdoador e misericordioso. Por exemplo, aqui na página 11, que é o segundo guia, né, o segundo estudo, o título é esse aqui, a Bíblia nos ensina que Deus é recebido no coração pela fé. E nesse capítulo maravilhoso da revista, você vai compreender melhor, como eu disse, a natureza de Deus.
Se você ainda não tem esse material, e é possível que você realmente não tenha, peça que a gente vai lhe mandar gratuitamente para você. E o telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Um detalhe, que o atendimento da Novo Tempo funciona de segunda a quinta, das 8 às 23h30, tá bom? Isso de segunda a quinta. Nas sextas-feiras, das 8 até as 17 horas. E aos domingos, das 16 até as 22 horas. Você liga, fala com os nossos atendentes, preenche um pequeno cadastro e você recebe essa revista gratuitamente no seu endereço. Ainda tem uma outra opção, que é você mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp, número 12 98244 4449. E talvez você que não tem costume de assistir à programação da Novo Tempo, me vê e me ouve assim oferecendo, né, algo gratuito e você pensa, será que é gratuito mesmo? Pode crer, tenha certeza disso. Não será cobrado nada e absolutamente nada de você. Mas é óbvio que isso aqui tem um custo, mas os anjos da esperança já pagaram para você. São pessoas que de maneira voluntária e sistemática contribuem financeiramente para que a Novo Tempo possa cumprir esse ministério e mandar materiais assim para você gratuitamente. São pessoas que creem na mesma mensagem que nós pregamos. Eu aproveito e digo uma palavra sincera de gratidão a todos os nossos amados anjos da esperança. Portanto, peça a revista que a gente lhe manda, tá bom? Em alguns dias estará nas suas mãos. E é claro que você vai pedir, vai receber e vai estudar. Não vai ser, como eu disse, pegar e jogar lá na gaveta, não, tá bom? Peça, estude e você verá. O conhecimento de Deus dá a você e a mim, a todos os seres humanos, segurança e esperança. O Quarteto Arautos do Rei agora vai cantar e canta sobre o amor do Senhor Jesus Cristo, que foi demonstrado no Calvário. Ouça. Só a cruz lá do Calvário traz-nos paz, bendita paz, como um barco bem seguro em um mar de ilusões. Se teu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Este amor transforma a vida, cura a alma ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior.
contar a linda história de alguém que morreu pra salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Tal amor jamais vacila e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. O que houve no Calvário, lá em Jerusalém, há cerca de 2000 anos, foi uma troca de amor. Você compreende isso, não compreende? Jesus não devia morrer. Jesus não merecia morrer. Porque como homem, Cristo viveu neste mundo, foi tentado do mesmo jeito que nós somos, tentado ao pecado, porém ele não pecou. Jesus viveu em constante comunhão com Deus, com o Pai. Foi assediado pelo mal, porém não cedeu à tentação. Então, como homem, Cristo merecia viver e não morrer. Porém, quando ele foi ao Calvário, ele estava morrendo em meu lugar, em seu lugar, porque todos nós, seres humanos, nos tornamos pecadores e o pecado separa de Deus e nos condena à morte. No Calvário, Jesus fez uma troca de amor. Ele passou para nós o direito de vida eterna que ele conquistou como homem e assumiu o castigo que nós, seres humanos, merecemos, que é a morte. Bendito Cristo! Mas ele ressuscitou dos mortos. Ele vive, ele está intercedendo por nós no santuário celestial e ele voltará para nos buscar. E um dia, pela graça e pelo poder desse nosso bendito Deus, nós estaremos com o nosso Salvador para sempre. Que Deus lhe abençoe, que a experiência de Cristo no Calvário, sua morte expiatória, não tenha sido em vão para mim e nem para você. Que nós aceitemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador pessoal, e assim que nós vivamos com esperança e certeza da vida eterna. Muito bem, é hora de nós termos um pequeno intervalo aqui no programa A Voz da Profecia, mas assim que voltar do intervalo, eu quero dar sequência à segunda edição da série Gente como a Gente, que nós começamos na semana passada. E você já viu aí o título da mensagem de hoje, não viu? A tragédia do pecado. O assunto é forte, porém é importante e necessário. Fica aí, eu já volto. Mas com Caim, o nosso personagem de hoje, é fato que nós aprendemos por contraste. Perdão, Senhor, eu suplico, ser meu guia.
Muito bem, você está assistindo à TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e esse é o programa A Voz da Profecia. E eu mando um abraço muito sincero para os amigos que nos acompanham em todo o Brasil e hoje de forma especial para você que está nos acompanhando do exterior. Tem muita gente por esse mundo aí que acompanha a programação da Novo Tempo, acompanha o nosso programa. Abraço para você que está aqui na América do Sul ou talvez na América Central ou América do Norte. Você que nos acompanha da Europa, da África, da Oceania, da Ásia, do mundo todo. Isso é um privilégio. Saber que Deus tem seus filhinhos em diversas partes do mundo que acompanham nossa programação, que recebem essas mensagens com o coração aberto para ser alcançado, direcionado e abençoado por Deus. Onde quer que você esteja, meu amigo, minha amiga, nessa hora, mesmo que seja muito longe da gente aqui no Brasil, você está longe dos nossos olhos, mais perto do nosso coração e, acima de tudo, você está pertinho dos olhos de Deus e do coração de Deus. Que Ele abençoe você cada dia mais. Vamos orar para juntos nós estudarmos a Santa Bíblia. Pai querido, ilumina-nos, Senhor, como sempre fazes, por Tua bondade, para que nós compreendamos Tua palavra e que essa nos alimente, nos fortaleça e nos conduza para uma vida cristã vitoriosa. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já viu que hoje nós vamos pensar um pouquinho na história de Caim, o primeiro assassinato realizado nesse mundo foi feito exatamente por este homem chamado Caim. E você me dirá, mas como assim? O que a gente pode aprender com a história de Caim? Na verdade, com ele a gente aprende por contraste. A gente aprende o que não fazer. A história de Caim foi registrada na Bíblia como uma advertência. E por isso que eu tenho dito que nessa série Gente como a Gente, nós temos bons exemplos que devem ser imitados e maus exemplos que devem ser evitados. Uns, pela maneira como viveram, nos inspiram, nos motivam. E outros, pela maneira como viveram, a vida deles torna-se para nós uma advertência, um sinal de alerta ou de perigo para a gente não fazer o que eles fizeram. E é assim, com Caim a gente aprende por contraste. Início da Bíblia. Você conhece? Primeiro verso, primeiras palavras, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro capítulo do Gênesis apresenta a criação divina nesse mundo em 6 dias literais. Quando nós avançamos para o capítulo 2 do Gênesis, então, logo no início, diz Moisés, o autor do Gênesis, que Deus estabeleceu o 7º dia como dia de descanso, um dia especial, para ser um memorial da criação divina, uma lembrança semanal de que nós temos um Criador maravilhoso. E aí o capítulo 2 segue com detalhes relacionados à criação do homem e da mulher, que ocorreu no 6º dia. E o capítulo 2 termina com a instituição do casamento, Deus unindo Adão e Eva e estabelecendo assim a família, o casamento. É curioso que essas duas instituições divinas, o Santo Sábado e a família, essas instituições foram estabelecidas por Deus antes do pecado. Aí chegamos ao capítulo 3 do Gênesis, a tragédia do pecado, da desobediência e as suas tristes consequências. A gente vê já em Gênesis capítulo 3, Deus em busca do ser humano pecador. E aí chegamos ao capítulo 4, onde nos é apresentado Caim. E aí nós vemos o primeiro homicídio, a humanidade se dividindo entre justos e ímpios, pessoas tementes a Deus e pessoas que desprezam a Deus. E Deus continua em busca dos pecadores para salvá-los. Esse, inclusive, é um tema assim, recorrente em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Deus está em busca da humanidade, com o objetivo de resgatá-la, de redimi-la, de salvá-la. Vamos à história de Caim, Gênesis capítulo 4,
Eu vou ler inicialmente os versos 1 a 7. Está escrito assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo deles será contra você, mas é necessário que você o domine. Interessante que quando, logo no começo aqui da narrativa, capítulo 4, verso 1, Eva fica grávida de Caim e Caim nasce. Então ela diz assim: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Quando a gente vai no texto original, no hebraico, literalmente, essa frase seria traduzida assim: adquiri um varão, vírgula, o Senhor. Quando Eva segurou a criança nos braços, ela se lembrou da promessa de que um descendente da mulher os livraria do mal. Aqui, Gênesis capítulo 3, verso 15, depois que Adão e Eva pecam, Deus disse que um descendente da mulher viria para livrá-los da opressão do inimigo, do diabo. Então, quando Eva pega a criancinha nos braços, ela imagina a possibilidade, ela alimentou a esperança de que este filho seria o libertador prometido. Grande engano. Na verdade, esse filho se tornaria o primeiro assassino da história humana, trazendo aos pais um doloroso desapontamento. Os primeiros dois filhos, Caim, o texto bíblico nos apresentou, ele era agricultor, enquanto que Abel, o seu irmão mais novo, era pastor de ovelhas. E o texto diz que ambos levaram uma oferta a Deus. Caim apresentou frutos da terra, ele era agricultor, enquanto Abel apresentou primícias do seu rebanho. Certamente levou um cordeirinho ou uma ovelhinha para apresentar como oferta ao Senhor. E Deus aceitou a oferta de Abel, porém rejeitou a oferta de Caim. A questão é por que Deus rejeitou a oferta que Caim lhe apresentou? Simplesmente porque Deus estabeleceu princípios que não podem ser mudados. Caim, em sua autossuficiência, ele pensou assim: vai ser do meu jeito, da forma como eu acho que é melhor, como eu penso que é certo. E você sabe que ainda hoje, essa é uma característica do ser humano que ignora Deus e a sua palavra. Cada um define o que é certo e errado, cada um tem a sua verdade, e afirma-se, inclusive, não existir verdade absoluta, exceto essa. Como que você acha que Deus vê tudo isso? Será que é assim mesmo? Não existe verdade absoluta, cada um faz sua própria verdade, você oferece a Deus o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, e Deus não se importa com nada disso. Como que Deus vê tudo isso? Eu gostaria de ler dois textos agora, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Vou começar com o profeta Isaías, capítulo 5, versos 20 e 21. Eu disse Isaías, capítulo 5, vou ler os versos 20 e 21. Ouça bem o que está escrito: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas,
que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Vivemos exatamente nesse mundo e nesse tempo. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que mudam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai, diz o profeta, daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito. Esses normalmente desprezam a Deus, ignoram o Senhor e a sua palavra. E o texto do Novo Testamento, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, vou ler inicialmente o verso 18. Está escrito assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. E agora do verso 28 a 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. As palavras do apóstolo Paulo são fortes, porém são importantes e são necessárias. O ser humano, na sua arrogância, na sua autossuficiência, diz Paulo, muitas vezes despreza completamente o conhecimento de Deus. E eles vivem dominados por seu orgulho, pela inveja, pelo engano, pela malícia. E embora, diz Paulo, conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Mas eu quero voltar com você à história de Caim. Gênesis capítulo 4. Agora eu quero ler os versos 6 e 7. Na minha Bíblia está escrito assim: então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Observe, o texto diz que o Senhor vai à procura de Sansão. Aliás, de Caim. Sansão foi outro que vacilou também, não é? E que já foi também objeto de nosso estudo aqui na série Gente como a Gente, na primeira edição. O Senhor foi à procura de Caim. Aqui nós temos Deus em busca de um jovem rebelde, tentando levá-lo a uma reflexão e mudança de atitude. Veja que antes do pecado, o ser humano fugia para Deus. Depois do pecado, o ser humano passou a fugir de Deus. E Deus passa a correr atrás do homem, do ser humano, para salvá-lo. Deus disse: quem faz o que é certo é aceito. Você e eu, nós precisamos fazer sempre o que é certo, mesmo que a gente não tenha vontade. E o que é errado não deve ser feito mesmo com vontade de fazê-lo. Você ouviu bem? Posso repetir.
Aquilo que é certo a gente deve fazer sempre, mesmo sem vontade. Mas o que é errado, nós não devemos fazer, mesmo que a gente tenha vontade. Deus disse: Caim, o que é errado, o pecado, volta-se contra nós, volta-se contra você. Por isso você deve dominá-lo e não deixar que o mal, que o pecado domine você. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 12, está escrito assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Veja, no início, a ideia é essa: parece direito. Há caminhos que parecem, a princípio, que são certos, são bons, são agradáveis. É um caminho de verdade, de sucesso, de vida, de liberdade, mas aí Salomão diz assim: no final, revela-se caminho de morte, ou seja, um caminho errado, ruim, de mentira, de fracasso, de prisão, de morte. São caminhos de morte que parecem caminhos de vida. Por isso, sem dúvida que há sabedoria em viver guiado por convicções e não por emoções. Pessoas maduras, elas vivem direcionadas e dominadas, eu diria, conduzidas por seus princípios e não por seus desejos. Mas apesar da advertência divina, Caim endureceu o coração. Ele foi dominado pelo desejo pecaminoso. E aí a Bíblia, com tristeza, narra o primeiro homicídio da história humana. Gênesis capítulo 4, verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Que triste, hein? Aquele que Eva imaginou poderia ser o Salvador, o Libertador, em realidade tornou-se o primeiro assassino da história da humanidade. Desde que os nossos primeiros pais foram expulsos do Éden, o sistema de ofertas sacrificais foi ensinado por Deus. Sacrificando um cordeiro ou uma ovelhinha por seus pecados, o homem revelaria fé no plano da redenção e, ao mesmo tempo, revelaria lealdade a Deus. Caim, ele sabia que havia procedido de forma errada. Quanto à oferta que ele levou, ele não levou o que Deus pediu, porque Caim, ele não se reconhecia como um pecador que necessitava de um Salvador. A repreensão divina o tornou ainda mais duro e rebelde. Caim não experimentou um arrependimento, ele não fez nenhum exame próprio, nenhum reconhecimento de culpa ou vergonha. Deus deixou claro que havia uma razão para a rejeição da oferta e que ele poderia mudar de atitude, abandonar a ira, aquela ira injusta que ele sentia contra seu irmão, e ter uma nova oportunidade. No entanto, Caim, como um pecador obstinado e impenitente, ele permitiu que o pecado o dominasse e sufocasse a voz de Deus. Por isso que diz a Bíblia, ele matou seu irmão Abel. Uma reflexão importante para você e para mim. O que nós temos oferecido a Deus? É o mesmo que Ele quer? É o mesmo que Ele pede? Ou nós temos oferecido como Caim aquilo que é inútil e inaceitável? E você me dirá, mas pastor, como que a gente pode saber o que é certo? Como é que a gente pode saber o que Deus quer? Como Ele deseja ser adorado? Como nós podemos saber o que Deus quer? Aqui, olha, por meio da sua palavra, a Santa Bíblia. Lembra das palavras do salmista? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Salmo 119, verso 105. Você quer saber o que Deus quer? Como Deus deseja ser adorado? Como você deve se relacionar com Deus? Você quer saber o que Deus espera de você? Para que você viva segundo a vontade do Senhor e não segundo eu acho, eu penso, eu quero. Então, estude a palavra de Deus. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. É assim que verdadeiros cristãos vivem. Como aconteceu com os seus pais, Adão e Eva, Deus foi ao encontro do rebelde e assassino Caim para despertar nele arrependimento e lhe conscientizar das consequências do seu erro. Depois que Caim mata Abel, a Bíblia diz que o Senhor o procura. Gênesis 4. Agora versos 9 a 12. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão? E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Tremendo, hein? Deus disse assim: Caim, onde está Abel, seu irmão? Será que Deus não sabia? Ora, claro que sabia. Deus sabe todas as coisas. Quando Deus faz perguntas ao ser humano, não é porque ele não saiba a resposta. O objetivo de Deus é nos levar a uma reflexão, para que ele possa nos orientar e nos ajudar. Onde está Abel, seu irmão? Ele diz: não sei. Observe que ao homicídio, ele acrescentou a mentira. Tão dominado e cego pelo pecado, Caim pensou que poderia ocultar de Deus o seu erro. Ouça bem isso aqui: quem erra e não admite o erro, tende a errar ainda mais e só vai se afundando no abismo do pecado. Deus disse assim a Caim: agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você, disse Deus, cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Seria como se Deus dissesse assim: já que a terra foi obrigada a beber o sangue inocente do seu irmão, ela se revoltará contra você. E quando você a lavrar, ela não produzirá. Bom, há outros que ao lerem essa sentença, quando leem essa sentença divina, eles entendem que seria como que Deus dizendo assim que Caim foi banido para uma terra menos fértil. Mas o fato é que Caim teria pouca recompensa do seu trabalho. É isso que a gente entende. As palavras divinas, ao anunciar a sentença, transformaram a truculência de Caim em desespero. Veja aqui a reação dele agora, depois que Deus lhe apresenta esta sentença. Eu leio versos 13 a 15. Está escrito assim: então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo, me matará. E aí o Senhor diz, o Senhor, porém, lhe disse: não. E se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden.
Caim imaginou que sua vida estava em perigo, porque alguém viria para vingar o sangue de Abel. É verdade que ele merecia a morte, mas Deus foi misericordioso e trocou, assim, a morte pelo exílio perpétuo. O Senhor disse: se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E a Bíblia diz, conforme eu li, que o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. A penalidade para quem matasse Caim seria severa. Deus pôs um sinal nele. Seria uma marca exterior no corpo? Bom, a gente não sabe. Mas o que nós sabemos é que este sinal que Deus pôs em Caim não era um sinal de perdão, e sim de proteção. Uma proteção concedida em harmonia com o princípio de que a vingança pertence ao Senhor. O que Deus estabeleceu é que ninguém poderia, com suas próprias mãos, vingar o sangue de Abel. Por isso que Caim foi marcado, e eu insisto, não foi um sinal de perdão, porque Caim não se arrependeu. Não há perdão para quem não se arrepende. O sinal não foi de perdão, e sim de proteção. A vida de Caim seria uma demonstração do que o pecado faz com o ser humano. E a narrativa, conforme eu li, termina dizendo que Caim se retirou da presença do Senhor. Que triste. Retira-se da presença do Senhor quem opta pelo pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Não existe harmonia, convivência entre a luz e as trevas, entre a presença de Deus e a presença do mal. Inclusive, a presença de Deus incomoda quem escolhe o pecado. Isso é bíblico. Eu posso ler com você o texto que está no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 19 a 21, e eu já estou me aproximando do final de nossa mensagem de hoje, mas eu gostaria de ler esse texto ainda mais com você. Evangelho escrito por João, capítulo 3, versos 19 a 21. Ouça bem, está escrito assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, referindo-se naturalmente ao Senhor Jesus Cristo. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Veja, a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As suas obras eram más. As trevas aqui é uma referência ao pecado, e a luz à santidade. Deus é luz. O inimigo de Deus é a própria personificação do mal. A luz veio ao mundo, Cristo veio ao mundo em santidade, porém os homens amaram mais as trevas, amaram mais o pecado do que a luz, porque as suas obras eram más. E aí é dito: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Os que praticam o mal fogem da luz, pela mesma razão, porque, por exemplo, um ladrão evita um policial. Muitos rejeitaram a luz, Jesus, quando ele esteve neste mundo, porque eles ouviram o que não queriam ouvir. E ainda hoje é assim, você sabe disso. É mais fácil rejeitar o Evangelho do que mudar, do que buscar uma nova vida. Porque o Evangelho, ele se confronta muitas vezes com a nossa forma de pensar, de falar e de agir. O Evangelho nos provoca uma mudança, e é mais fácil rejeitar o Evangelho do que mudar. Até porque viver no pecado
é algo natural para nós, pecadores. Enquanto que seguir a luz, seguir Jesus, viver em santidade, precisa ser algo intencional. Viver na luz implica em lutar contra a nossa própria natureza pecaminosa e viver um processo diário de transformação. E além do mais, além de você viver lutando contra a sua própria natureza pecaminosa, quando você segue a luz que é Cristo, você anda na contramão do mundo, porque o mundo, de modo geral, vive em oposição a Deus e aos caminhos do Senhor. É mais fácil deixar como está do que viver esse processo de transformação. Contudo, lembre-se que muitas vezes o mais fácil não é o melhor. Quem despreza a luz, quem se retira da presença do Senhor como Caim fez, quem foge de Deus, vive vazio, sem rumo, sem esperança, solitário, iludido e perdido. Por outro lado, quando você se rende a Deus, ao amor de Deus, quando você admite os seus pecados e recebe o perdão do Senhor, você experimenta a paz do céu, a paz que excede todo entendimento. Eu gosto quando Paulo, escrevendo aos cristãos filipenses, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, Paulo diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Oh, louvado seja o Senhor! A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É mais difícil andar na direção de Deus e reconhecer nosso pecado e abandoná-lo e ter a vida transformada. Porém, não se esqueça, é difícil, porém é possível e maravilhoso. O Deus que nos chama nos capacita a segui-lo. O Deus que nos chama nos dá a vitória. E como é maravilhoso quando a gente vence com o Senhor, já, e melhor ainda, será quando nossa vitória se consolidar e nós estivermos na eterna presença do Senhor. Deus abençoe, que você e eu aprendamos com Caim por contraste. Que em vez de resistirmos à graça de Deus, que nós busquemos o perdão do Senhor. Ouça agora a música do Quarteto Arautos do Rei. Perdão, Senhor, eu te peço. Tenho andado tão distante nessa hora. Reconheço, fui insensato, andei errante. Venha aceitar-me agora, Senhor. Quero ser teu por onde eu for. Eu sou um fraco pecador. Tu és meu grande Salvador.
do pastor que me buscou com tanto amor. Dum, 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 Essa é a oração que o Senhor ouve e atende com muito prazer. Porque o prazer do nosso Senhor não é condenar, e sim salvar. O desejo de Deus é perdoar os pecadores, porque Deus sabe que o pecado só traz tristeza, além de morte, e Deus quer ver a humanidade feliz e com vida e vida plena. Então, quando você ora com sinceridade de coração, pedindo perdão a Deus, creia, o Senhor ouve e atende a sua oração. E o perdão de Deus é capacitador. Deus não só livra você da culpa pelo seu pecado, mas o Senhor também é capaz de livrar você da força, do domínio, da escravidão do pecado. Compreende? Por isso que eu lhe digo, o perdão de Deus não é só libertação da culpa, mas é também libertação da força do pecado. Deus dá ao pecador arrependido e perdoado o poder para ter uma nova vida. Mas com Caim, o nosso personagem de hoje, é fato que nós aprendemos por contraste. A gente aprende a não fazer o que ele fez. Em nome de Jesus eu lhe peço, viva em obediência a Deus e prestando culto a Deus da forma como Ele quer e como Ele pede. Não como você, assim como Caim, acha que é melhor. E tem mais, se você errar, admita seu erro, admitamos nosso erro, porque todos nós erramos. Busquemos genuíno arrependimento e peçamos a Deus que nos dê poder para mudarmos de atitude. Você e eu não podemos acariciar o mal em nosso coração. Em vez de rejeitar a luz, a orientação do Senhor, como Caim fez, nós precisamos correr para o Senhor, na direção do Senhor. Ainda que o nosso coração, ainda que nossa natureza queira as trevas, que nós escolhamos a luz. Ainda que nós queiramos o pecado, que nós desejemos, acima de tudo, a santidade. Saiba que o caminho de Deus não é somente o melhor, mas é o único que vale a pena seguir e cujo final é vida. Deus abençoe você. Aprendamos com Caim por contraste. Não façamos o que ele fez. Corramos para o Senhor, recebamos seu perdão e poder para termos uma nova vida de vitória com o Senhor. Vamos orar? Pai querido, nesta hora, Senhor, eu te agradeço por tua palavra que nos adverte e te peço, ensina-me todos que estão orando comigo, para que nós não façamos como Caim fez. Que em vez de um coração obstinado e endurecido, que nós tenhamos um coração humilde, contrito, que reconhece e se rende a Ti, busca Teu perdão e Teu poder. É a nossa prece em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Vamos para frente, Deus tem vitória para todos aqueles que são humildes na Sua presença e perseveram em buscá-lo. Assim terminamos mais um programa A Voz da Profecia, sabendo que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê.